Segunda-feira, 19ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta segunda-feira prolonga-se porque desejamos de fato permanecer na meditação, na degustação, na digestão dos textos e da atmosfera hermenêutica, da interpretação, da semântica, do sentido das leituras que celebramos no domingo. Quero lembrar que na liturgia da palavra não se trata de Bíblia. Nós não somos protestantes, nossa religião não é fundada num livro, como eles acreditam ter refundado o cristianismo num livro. Não. Na liturgia, o livro desaparece e as palavras se tornam aquilo que são, evento. Porque toda vez que Deus fala é um evento, não é uma palavra simplesmente, como nós. Nós humanos temos palavras mais fortes, menos fortes, mas são sempre palavras. Dizia o personagem tão notório, interpretado por Chico Anísio, palavras são palavras, nada mais que palavras. Isso para os homens. Para Deus as palavras são criadoras, são autocomunicação, portanto revelação, são redenção. Porque o verbo se fez carne, a palavra ganhou e tornou-se como verbo um evento, ou melhor, o evento por excelência. Por isso no domingo a nossa atenção é total, porque apesar dos leitores às vezes serem dificuldade para a intelecção, para a audição, o pior inimigo é a distração. Sim, às vezes durante a liturgia da palavra nos distraímos. É tão comum e infeliz ver pessoas atendendo o celular durante a cerimônia, levantando-se para atender celular. É realmente um evento da ignorância religiosa. Total. Não há nada mais urgente do que ouvir a Deus. Todo o resto pode esperar. Todo. E isso porque, ao proclamar o Evangelho, o sacerdote, homem ordenado, seja ele diácono ou presbítero, ordenado para ser proclamador do Evangelho, ele mostra-se como aquele verbo que se faz carne. Portanto, a comunidade vê, ouve, presencializa Cristo, palavra do Pai. E nesse domingo, nós escutamos, ainda no Evangelho de São Mateus, na mesma unidade, na sua continuidade, nós estávamos ali no capítulo 14 e permanecemos nele entre os versículos 22 e 33. Na sexta-feira comecei a explorar a primeira parte do Evangelho, Jesus que obriga seus discípulos. Que bom ser obrigado por Cristo, porque as obrigações do Cristo correspondem às condições da nossa salvação. Jesus disse uma vez, e nós temos isso registrado no Evangelho de São João: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. No mesmo Evangelho, no capítulo 13, ele diz: eu, vosso mestre e Senhor. Portanto, Jesus tem plena consciência da sua autoridade. Seus discípulos não são coleguinhas. Seus discípulos não estão ali para dispor as coisas como querem. Vimos no início da unidade: manda essa gente embora procurar comida. Eles entendem que devem orientar Jesus. São Pedro, diante do primeiro anúncio da paixão, dirá: não, mestre, jamais isso aconteça contigo.
nós não comandamos Cristo. Nossa prece, nossa virtude, nossa bondade, nada disso inverte os papéis. Ele é meu Senhor. E sabe tudo aquilo que de fato é necessário. Mas vamos ao fato. Eles vão para o mar, da Galileia, para o lago, e Jesus vai para a montanha rezar. Até que de madrugada, diz o texto, eles se encontram. E aqui o evangelho chega no seu auge. Jesus caminhando sobre as águas, no meio de uma tempestade. Na verdade, não se fala de tempestade, mas se fala do mar de madrugada. Tempestade é outra narração, de fato. Jesus caminha sobre as águas. Esse é o tema. Quem entra na Basílica de São Pedro, em Roma, ainda no átrio, voltando-se no sentido contrário da Basílica, isto é, como se estivesse saindo da Basílica, verá sobre a porta principal um imenso mosaico, em que São Pedro, submergindo, clama e Cristo estende a mão e o tira das águas. É a mais bela imagem da igreja que está em jogo, já que nós sabemos que o símbolo da barca é o símbolo da igreja. Todas as vezes que encontramos a barca, e obviamente os pescadores e Jesus, estamos no âmbito da igreja. Após a oração, Jesus anda sobre as águas. Que relação temos entre esses dois eventos? É evidente que há uma sinalização. Este homem em oração não é, como temos na primeira leitura, um profeta em busca de forças, mas a humanidade de Jesus encontra na oração, isto é, na plena comunhão do Verbo com o Pai, lembrando que encarnado, o Verbo não perde o contato com o Pai, ao contrário, encarnado, o Verbo garante o pleno contato da humanidade do Filho de Maria com o Pai. Aliás, a encarnação é o início dessa decisão de Deus de reintegrar-nos à sua intimidade. Nós só não sabíamos que seria tanto, porque muito mais do que levar Adão e Eva de volta ao paraíso, Deus assumiu a humanidade que em Adão e Eva havia se afastado brutal e erroneamente de Deus pelo pecado original. Pois bem, carregado, isto é, potencializado plenamente, ele que passara horas pregando, curando, ensinando e alimentando uma multidão, ele, passando a noite na montanha, está recarregado, está pronto. E nada pode impedir o Cristo de encontrar e reencontrar sua igreja, mesmo porque este barco tem alguém que o dirige, não pelos remos, mas pela vontade. É a vontade de Cristo que dirige o barco. E é terrível quando alguém deseja tomar o lugar de Cristo. Ninguém na igreja pode tomar o lugar de Cristo. Ele é o timoneiro e através de Pedro, o primeiro, ele governa os rumos deste barco. No meio das crises, às vezes, não percebemos isso. No meio das crises em que gente pequena, mesquinha e até diabólica parece estar guiando aqui e ali, nas regiões da igreja, a igreja una, santa, católica e apostólica, a igreja de Cristo, é o barco dirigido por ele. Por isso, sozinhos, eles não vão a lugar nenhum, ou pelo menos
se sentem perdidos. Para onde vamos? O que faremos? Jesus vai ao encontro deles. E aqui, o susto, o medo, o engano, mas é um fantasma. Os apóstolos gritam, pois na madrugada, um homem que anda sobre as águas não lhes parece ser Jesus de Nazaré.